A gente Portanto, acabou de mudar de entrevista coletiva, porque agora quem fala é o ministro Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação, e detalha a quebra de sigilos do ex-presidente e do governo anterior de Jair Bolsonaro. Vamos ouvir o que diz Paulo Pimenta. O mandato do presidente anterior, foram também disponibilizadas as informações do período 2018 a 2022, conforme determinação da Lei de Acesso à Informação, baseada no acordo do Tribunal de Contas do dia 30 de 11. Portanto, estas informações que estão sendo divulgadas não são aquelas classificadas com sigilo que estão sob análise da CGU, conforme determinação do decreto do presidente do dia 1º de janeiro de 2023. Portanto, estas informações que têm sido divulgadas, elas foram divulgadas por conta de duas decisões. A primeira, do Tribunal de Contas, do dia 30 de 11, que determinou que a forma da divulgação deve ser transparência ativa, ou seja, publicar no site. Segundo, foram divulgados porque os mandatos Lula, Dilma e Temer já estavam conclusos, e no dia 6 de janeiro, porque o mandato do Bolsonaro também já tinha terminado. Portanto, do meu ponto de vista, a minha explicação é suficiente para que as pessoas entendam que isso não tem nada a ver com o decreto que está em vigência, que no prazo de 30 dias a CGU fará uma análise de outras informações, de outros documentos que foram colocados sob sigilos e que hoje estão sendo objeto de análise pelo novo governo. Ok? Alguma dúvida? Então tá ótimo. A gente segue acompanhando, portanto, ao vivo, essa coletiva de imprensa que acontece agora do ministro da Secretaria. Vamos ouvir agora o que ele diz da Secretaria de Comunicação. Ele detalha os pontos sobre a quebra de sigilos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora sobre a Lei de Acesso à Informação. Vamos ouvir. As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da República e respectivos cônjuges e filhos serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. A questão aqui, o que pode ensejar alguma discussão, é uma leitura subjetiva a respeito da informação, se ela coloca em risco ou não a segurança do presidente e do vice-presidente da República. Isso também será objeto de uma análise e, com certeza, a partir da análise que a CGU fará, esse critério servirá como parâmetro para outros pedidos de informação que digam respeito ao mesmo assunto. Era essa a explicação. Do cartão não tem problema nenhum, que foram divulgadas hoje, assim, que o presidente Bolsonaro argumentava que não podia divulgar esses dados porque colocava a vida dele em risco. Então, isso, pela lei, cai por terra. A Lei de Acesso à Informação diz que estas informações permanecem em sigilo durante o mandato. A partir do momento que o mandato concluiu, não existe mais nenhuma vedação legal, não existe mais nenhum risco para o presidente e os seus familiares, até porque ele não é mais presidente. Então, a Lei de Acesso à Informações era muito clara. O sigilo daquilo que coloca em risco a vida do presidente e seus familiares, a vigência dele é durante o mandato. Concluído o mandato, as informações podem ser acessadas via Lei de Acesso a Informações e, mais do que isso, com busca ativa, conforme acordo do Tribunal de Contas da União. Então, elas têm que ser disponibilizadas nos sites da transparência do governo. Ministro, e que tipo de informações estão sendo... 29 de 12. Porque o acordo do Tribunal de Contas é do dia 30 de 11. Desde 2017, o Tribunal de Contas discutia a forma como essa divulgação deveria ser feita. O acordo do dia 30 de 11 determinou que a divulgação deve ser feita e deve ser com transparência ativa, portanto, publicada nos sites de transparência do governo. Ministro, que tipo de informações de sigilo estão sendo analisadas pela CGU? Só para diferenciar dessas que estão sendo publicadas agora. Na realidade, a Lei de Acesso a Informações, ela estabelece várias fases de recurso. No primeiro momento, ela é
direcionada, dirigida a qualquer órgão da administração pública. Se ela for liberada, não existe mais recurso sobre ela. Ela está automaticamente, não existe recurso contra a liberação. A partir do momento que ela foi liberada, o assunto está encerrado. Há um primeiro nível de recurso, que é dentro do próprio Ministério. Mantido, né, uma decisão contrária à informação, há um terceiro nível de recurso, que é a CGU. As informações que nós estamos colocando em análise desse decreto dizem respeito a decisões de negativa de informação que foram feitas na primeira instância, na segunda instância e na CGU. O total de documentos que de alguma maneira receberam sigilo durante o governo Bolsonaro fica em torno de 65 mil pedidos de informações. Desses, cerca de 2 mil estão em fase de recurso da CGU. Portanto, o que nós estamos analisando neste momento são esses 2 mil pedidos que foram negados em primeira instância, negados em segunda instância e que chegaram até a CGU. O decreto do presidente Lula foi que, num prazo de 30 dias, essa análise seja feita pela CGU e, a partir dessa análise, que vai ver o que são dados pessoais, o que são dados protegidos pela legislação, e a partir disso serão definidos critérios, e esses critérios serão cumpridos na análise de cada um desses pedidos, que até então não tinham sido julgados. Esses 2 mil que você disse que vão ser julgados, tem algum exemplo? Tá aí o ministro da Secretaria de Durante Comunicação, o governo Paulo Pimenta, Bolsonaro, respondendo. Vamos ouvir. Em torno de 65 mil informações que foram solicitadas pela Lei de Acesso à Informação foram consideradas sigilosas, receberam alguma restrição para divulgação. Destas 65 mil, chegaram à fase de recurso da CGU cerca de 2 mil. Portanto, o decreto do presidente Lula diz respeito a essas 2 mil, que estão em análise na CGU. E o resto? O senhor poderia dar exemplo? Não houve recurso. Não houve recurso. Não houve recurso. Ministro, importante. A análise preliminar da planilha mostra que há indícios de que as viagens internacionais não constam nesse documento. Temos algum indício Não conheço essa informação. Certo? A CGU está responsável. Nós não vamos, assim, esse caso sim, esse caso não. Vamos discutir critérios gerais, parâmetros gerais, e esses parâmetros serão utilizados para as decisões que deverão ser adotadas com relação a cada pedido de informação. Tá, e o governo federal tem